É o primeiro. Quem são os desigrejados? O primeiro grupo, o grupo mais óbvio, são as pessoas feridas, as pessoas que foram machucadas principalmente pelo pastor ou por alguém que agiu em nome do pastor, alguém que fazia parte da liderança da igreja. Sim, mas esse fenômeno está se passando hoje por causa da ofensa que o ministério está causando no coração de pessoas que depositam sua fé, depositam sua confiança no líder, mas são machucadas por uma razão ou outra, ou se sentem vítimas de uma injustiça, ou estão cansadas de projetos mirabolantes e se sentem usadas por pastores que veem os seus membros apenas como unidades financeiras, econômicas, meios para financiar os seus projetos ambiciosos. Enfim, ou pessoas, e aqui nós estamos abrindo um leque muito grande. Quando falamos da igreja evangélica, nós não estamos falando de um grupo monolítico, estamos falando de algo extremamente diversificado, desde os mais conservadores até os mais liberais, desde os mais tradicionais até os mais, não é mais renovado, tem até os mais malucos mesmo, você tem de tudo. Então, a palavra evangélica é como descrever um brasileiro. O que é um brasileiro? O que é um evangélico? Mas, em todos os arraiais, há motivos pelos quais pessoas estão saindo e não voltando para a igreja. O segundo grupo de pessoas que são consideradas desigrejadas são, em sua grande maioria, jovens. Eu diria entre 15 e 35 anos de idade, que de alguma forma estão sendo fortemente influenciados por um pensamento nietzschiano. Esse filósofo, que é um dos três arquitetos do século XX, ele foi o filósofo que afirmou a teoria do super-homem, o Ubermensch, e que tudo era um jogo de poder. Tudo, toda afirmação da verdade, todo e qualquer pretexto era, no fundo, um jogo de poder. E isso ainda continua até hoje. E essa filosofia se disseminou na população e achou abrigo também na igreja. Então você tem jovens pensadores que hoje disputam a legitimidade da instituição igreja e afirmam que podem muito bem viver sem igreja e até veem com maus olhos aqueles pobres coitados que precisam de uma igreja, porque afinal de contas devemos ter mais maturidade do que isto. E então esses são não os machucados, são os revoltados por opção, são pessoas que abraçam uma postura anti-eclesiástica. Há líderes que estão se aproveitando disto. Há líderes que estão varrendo os jovens desta nova geração, convencendo-os que a sua revolta é fundamentada e que tem mais que seguir a esse líder pela internet ou pela televisão ou algum outro tipo de mídia. Esse é o segundo grupo. O terceiro grupo são pastores feridos. Pastores feridos pela politicagem da sua denominação e que não acreditam mais que seja possível fazer bem no ministério. Se veem frustrados na sua vocação. Ou foi uma política interna de um conselho, da congregação, de um concílio, de um comitê, de um presbitério. E feridos, eles deixaram o ministério e muitos não têm nem coragem de entrar mais na igreja. O quarto grupo dos desigrejados são pessoas que frequentam as nossas igrejas, mas que não têm um relacionamento de fato com a igreja. São frequentadores, são pessoas que batem o cartão domingo de manhã, são espectadores da igreja,
Essas pessoas não têm noção do potencial, do poder, da presença de Deus na igreja, das coisas que eu vou descrever daqui a pouco. E portanto, se desaparecerem por 6 meses, ninguém sabe. E reclamam. Ninguém me ligou. Ninguém veio atrás de mim. Também. Ninguém sabia que você estava lá. Não preencheu ficha. Não conversou com ninguém. Você entra, sai, senta na última fila, assiste, gostou, chega tarde, sai cedo. São desigrejados. Essas pessoas não estão na igreja. Frequentam a igreja. Eu frequento uma churrascaria, mas eu não sou um bife. Para ser um bife, você tem que se dedicar, você tem que se sacrificar, você tem que passar pela faca. Nem todo mundo que frequenta a igreja é da igreja. Então, há pessoas, e eu digo, dos 4 grupos, o maior é o último. O maior grupo é o grupo que frequenta, mas que não está na igreja. Estão aí, mas não fazem parte. Agora, nós vivemos um problema atual que vem se avolumando, e a percepção é que a igreja está em apuros. E de fato, nós estamos em apuros, como eu descrevi no meu livro Fim de uma Era, muitos já leram. E por quê? O que aconteceu conosco? Eu vou falar disso em 2 etapas. Nós temos nos tornado uma expressão supostamente cristã de valores mundanos. Isso é só a revisão para quem já leu o livro. Ambição, sucesso, números, poder, influência. Todas essas coisas que são valorizadas pelo mundo, nós valorizamos. E a igreja, então, se secularizou. A igreja perdeu a noção do sacerdócio. Que é um contrassenso. Porque nós devíamos ser contra o mundo. Nós devíamos ser uma contracultura. Devíamos ter uma identidade tão forte e tão própria que não somos movidos ou comovidos pelas ondas deste mundo. Mas hoje a igreja busca seu lugar ao sol. Na mídia, no conceito popular, buscamos relevância, vou falar sobre isso. Então, o que acontece? Nós perdemos a noção bíblica da igreja e, em terceiro lugar, nós tratamos a igreja como uma agremiação associativa somente. Uma espécie de clube de pessoas que conhecem a Jesus. A igreja é vista como uma agremiação associativa, ou seja, cada um escolhe a igreja da sua preferência e adere. Com isso, temos tratado a igreja exatamente como uma sociedade associativa, com os jogos de poder, com os líderes buscando influência, garantir sua posição. Nós temos buscado sucesso, temos buscado influenciar dentro da igreja e brigamos entre nós como se nada disso tivesse algo a ver com Deus. Brigas, comitês, tratamos uns aos outros, brigamos por púlpitos, brigamos por projetos, como se Deus, dividimos, ligamos, vem para o meu lado, vem para o outro lado, não fique lá, vem conosco na nova igreja, tratando isso como um clube, como Flamengo e Vasco. E não sabemos que nós estamos tocando em algo sagrado. A igreja é algo sagrado. Nós vamos ver isso. E não é à toa que muitos estão indo embora. Porque pessoas estão com fome, sua alma tem sede, como a corça anseia pelas águas. Eu anseio, ó Deus, minha alma tem sede do Deus vivo. A nossa alma, todos nós, a nossa alma só se sacia com Deus. E é no contexto da igreja que nós somos alimentados e visitados e que recebemos ministração. Vou descrever como.
Então, o fenômeno já chegou a proporções suficientes para nos chamar a atenção, mas os desigrejados não são nosso problema, são o sintoma de uma doença mortal que sobreveio à igreja. A igreja está angustiada, a igreja está seca. A igreja está se esvaziando porque pessoas têm fome e sede. Suas almas estão sedentas e não estão achando fontes de vida na sua igreja. São chamados para sentar num comitê, são chamados para colocar um paletó, são chamados para fazer parte de alguma coisa, são chamados para missão, mas não são apresentados ao verdadeiro Cristo vivo que transforma e nos leva de glória em glória a mudar a cada dia. Não há um discipulado acontecendo na igreja, a igreja está seca. Estamos tratando isso apenas com ritual e com uma espécie de formalismo que não deixa de ser um processo de secularização. Nós nos tornamos uma organização sobrenatural.